Pessoal, olá para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo. Sou o professor Milton e eu vou mostrar para vocês aqui como eu pensei aqui para solucionar o problema do lance das limitações das 10 telas do App Inventor, certo? Deixa eu só conferir se está gravando, beleza. Eu pensei de uma maneira aqui e vou mostrar para vocês o que eu tinha feito, certo? E vou mostrar para vocês, depois eu vou fazer um passo a passo, mostrar um passo a passo de como eu fiz o que eu vou mostrar agora para vocês, certo? Ó, o que eu pensei aqui, eu vou mostrar duas maneiras aqui para vocês. A primeira maneira, eu vou mostrar a tela, depois eu vou mostrar o aplicativo, né? A gente vai usar o emulador aqui do i2 Starter, e depois eu vou mostrar para vocês, eu vou construir de novo o mesmo aplicativo, um passo a passo, para mostrar os blocos aqui e tudo mais, certo? Tentar não deixar muito grande, se ficar muito grande, eu reparto em duas partes. Então a primeira coisa que eu pensei é o seguinte, ó, eu vou usar um aplicativo aqui dos projetos do Empreende, que é o seguinte, a tela de login, né? Faziam uma tela para login, uma tela para o cadastro e uma tela para mostrar as vantagens de ser cliente premium, certo? Então o que, que eu fiz? Eu juntei as três numa só. Então como que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Vou mostrar já já no aplicativo. Numa tela, eu fiz o seguinte, eu usei esse Vertical Scroll Arrangement, né? O arranjo vertical, naquela parte de organização, né? Ó, isso aqui. E aí eu fiz o seguinte, eu salvei aqui como se fosse um PDF aqui, ó. Então eu coloquei uma tabela principal zona aqui, ó. Isso aqui é um esquema que eu desenhei no PowerPoint, bem artesanal, certo? Eu fiz uma tabela principal, depois eu coloquei uma organização vertical dessa aqui em que eu escrevi um texto, que ele vai mudar, dependendo, aqui tá como login, mas vocês vão ver que vai mudar de acordo com o que eu clicar, certo? Essa tabela de texto vai sempre aparecer. Depois eu coloquei uma tabela com as informações para quando clicar no login, eu renomeei como tabela login, depois uma outra de tabela cadastro, depois uma outra tabela premium aqui com as vantagens de ser cliente. E essa tabela ela vai mudar de acordo com o botão que for clicado. Então, se a pessoa clicar no botão login, por exemplo, ó, eu coloquei, chamei de login tab aqui, o que, que vai acontecer? Vai aparecer, ó, vai ficar visível só a tabela login. As outras duas não vão aparecer e o texto vai aparecer escrito login. Se apertar em cadastrar, vai mudar, tá vendo? Vai ficar falso a tabela do login, verdadeiro a tabela cadastro e falso a tabela premium. Quer dizer que só vai aparecer a tabela do cadastro e o texto vai mudar para cadastrar. E se apertar o botãozinho do premium, vai ficar só visível a tabela premium, vai ficar aparecendo usuário premium, certo? Que é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês com o emulador aqui, ó. Eu fiz bem preto e branco aqui, tá? Só para mostrar mesmo, ó. Eu vou entrar aqui, ó, login e cadastro. Ele demora um pouquinho para entrar, né? Um pouquinho não, ele demora bastante. Já tinha aparecido aqui. Deixa eu diminuir o tamanho aqui para aparecer tudo o que eu programei. Ih, tá logando, tá? Aqui. Ele vai aparecer aqui em login e cadastro. Caramba, peraí que tá bem aqui, ó. Tá vendo? Ele vai aparecer, eu coloquei aqui o default dele para aparecer a tela de login. Isso aqui é uma única tela. Se eu clicar em cadastrar, aí ele vai mudar o texto aqui, ó, e vai aparecer as informações do cadastro. E se eu clicar aqui em premium, vai aparecer aqui vantagem de cliente ser premium. Então, se eu quiser usar esse método aqui dos botões, eu poderia colocar, por exemplo, 10 botões aqui, e aí eu faria 10 tabelas, né? Seriam 10 telas em uma só, e aí ele ia aparecendo conforme eu fosse clicando, certo? Para mostrar aqui do cadastro, por exemplo. Ó. Usuário, vou escrever aqui TTE, senha, TTE só para mostrar o que acontece. Se eu não apertar nenhuma senha, por exemplo, ó, digite uma senha, ele mostra um aviso, ó, TTE. Ah, eu posso usar o teclado do computador também. Cadastrar. Aí se eu apertar em cadastrar, ele volta aqui para a parte do login, né? E aí eu vou colocar TT, qualquer coisa que vocês colocarem, entrar, e aí ele vai direto para minha tela, que vai demorar um pouquinho aqui, né? De cidades. Ah, eu não sei abaixar aqui o... Será que se eu clicar em... Aqui.
Ele vai aparecer na tela de cidades, né? Eu vou colocar aqui Paraibuna, por exemplo, minha cidade do coração. E aí vai aparecer o outro método enquanto ele carrega que eu vou mostrar para vocês. Ó. A outra maneira que eu encontrei para colocar, por exemplo, aqui vai aparecer, eu coloquei São José. Aqui vai aparecer, por exemplo, eu vou colocar 10 receitas regionais aqui de São José. Então, para eu não precisar colocar, se eu quisesse colocar 20, por exemplo, para eu não precisar colocar 20 páginas, uma página para cada receita, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa lista suspensa que eu vou colocar aqui, já vou mostrar como é que fica ali, ó. Essa lista suspensa, o botãozinho de voltar para voltar na cidade para eu escolher para escolher qual cidade que eu quero exibir. E aí aqui no meio, ó, eu optei por colocar a cidade, uma foto da cidade de São José dos Campos. Depois que colocar de Paraibuna, por exemplo, vai aparecer de Paraibuna. E nessa lista suspensa aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou colocar, né, aparece aqui, deixa eu mostrar. Na lista suspensa, que por exemplo, Paraibuna, ela aparece assim, lista suspensa. E aqui na cadeia de elementos, ó, eu vou colocando os itens que eu quero separados por uma vírgula. Então, afogado, que é um prato típico de lá, vai ser, já fica a dica, Fernando, vai ser um item. Bananinha vai ser um item. Pamonha, um item. Pastel de farinha de trigo, um item. E esse percentual aqui que eu coloquei 70 é o tamanho que eu quero que ela apareça e tal. E aqui parece meio desconfigurado, né? Por isso que é bom sempre fazer com o celular junto ao emulador. Então aparece ali, ó, uma foto da cidade de Paraibuna. Aí o que eu vou mandar fazer aqui, ó? Eu vou voltar na tela de cidades e eu vou fazer depois o passo a passo com vocês, certo? Essa lista suspensa. Quando essa lista suspensa aparecer, ó, se, aí eu vou colocar esse sem então, se não sei, então, se não sei, eu vou construir depois para vocês, ó, se eu apertar o botãozinho do afogado, então ele vai mudar a imagem que apareceu primeiramente lá como a imagem de Paraibuna para a imagem do afogado, que eu vou fazer isso também, eu vou mandar todas as imagens juntas lá, né? Eu coloquei aqui, eu acho que deve aparecer aqui, eu coloquei, não, vídeos da tela, aqui, eu já separei as imagens aqui, ó. A imagem de Paraibuna, não sei o que, né? E aí, a receita, você pode escrever ali com texto. No caso aqui, eu separei ela, eu fiz ela no Canva ali, pá, não sei o que, rapidinho, que é o que vai mudar naquela minha parte da imagem, ó. Então aqui, por exemplo, se eu selecionar a receita de bananinha, ele vai mudar para bananinha. Não precisava ser em JPG, por exemplo, não precisa ser imagem. Aí você pode fazer igual eu tinha colocado aqui, ó, e colocar um arranjo vertical e colocar como, em forma de texto aqui a receita, certo? Ó, se eu escolher pamonha, ele vai mudar para a imagem da pamonha. Se eu escolher pastel de farinha de milho, né, o famoso pastel do manezinho lá, aí ele vai mudar como que isso vai ficar no aplicativo. Já deve ter carregado, né? Então aparece o que eu consegui fazer, ó, ele já fica marcado como primeira opção. Se eu apertar afogado, ele não vai mudar. Então eu teria que mudar, por exemplo, isso aí é o de menos, né? Bananinha, cliquei aqui. Aí ele vai mudar, olha a receita e bananinha. Se tivesse no meu celular mostrando, daria para ver que eu deixei essa página aqui. Ele tem um nome, ó. Eu vim aqui, ó, Paraibuna, né, na primeira página. Aí eu deixo como rolável. Então eu vou podendo rolar essa imagem aqui, certo? Então aqui, por exemplo, eu deixei como bananinha paraibuna. Então eu estou ocupando, eu posso colocar assim 200 receitas, né? Eu vou só ter o limite ali do, acho que 10 MB, né, por aplicativo, então não pode ser muito pesada. Então pode colocar em forma de texto. E aí nessa única tela eu posso colocar quantas receitas, né, eu quiser colocar, quanto couber, e não vai colocar, não vai ser preciso colocar uma página por receita. Isso aí se aplica a qualquer outro tipo de aplicativo, né? Ah, cliquei aqui em pamonha. Aí ele vai mudar, ó. Aqui, ó, dá pra ver que ele é, dá pra eu mexer aqui, né? Ó. Ah, eu quero colocar pastel de farinha. Aí ele vai mudar aqui. Ah, eu quero colocar afogado. Aí vai aparecer a receita do afogado, a fotinha, pá. Aí eu volto, ó, ele vai aparecer aqui as cidades, né? Legal que fica a programação dos bloquinhos aqui, né? Tá demorando aqui, caramba. Ele vai voltar. Se eu escolher, por exemplo, aí tem voltar para voltar na outra, né? Reparem que eu fiz um negócio bem artesanal só para mostrar como é que funciona mesmo. São José dos Campos. Aí ele vai ter aqui, ó, se eu mudar a opção para bolinho caipira, ele muda a imagem para bolinho caipira e por aí vai, né? Aí economiza, ao invés de aqui, por exemplo, eu tenho 3 receitas. Então eu já economizo 3 páginas, né? 3 telas. Bolo de pinhão, aí ele aparece aqui bolo de pinhão, beleza?
Então essa foi a alternativa que eu encontrei, né? Você pode colocar essa lista suspensa numa única página e você vai mudando aqui, ó. Ao invés de colocar imagem, eu podia ter colocado aquela outra tela com texto, por exemplo. Ó. Aí eu vou mostrar como é que ficou aqui, quer ver? Ó? Na parte do login e cadastro. Então ficou assim, ó. Quer ver? Deixa eu mudar aqui. Ó. Uma tabela, deixa eu colocar todo mundo invisível. Esse visível aqui não aparece para mim, ó. Tá vendo? Invisível, invisível, invisível. Então eu fiz uma tabela principal aqui, a do texto eu deixar visível, né? Porque é o texto que vai mudar, certo? Então esse texto aqui, e aí eu coloquei, eu fiz assim, eu vou colocar essa tabela de login. Eu criei ela, eu vou criar depois de novo para vocês. Terminei. Aí eu posso colocar uma embaixo. Aí para facilitar minha vida, eu deixo ela invisível. Cliquei, fiz aqui a tabela do cadastro. Terminei, deixo ela invisível, ponho a tabela premium. Terminei. Se eu quiser colocar um monte, uma embaixo da outra, aí eu vou fazer esse bloquinho de programação aqui, né? Que é o seguinte, quando eu clicar num determinado botão, no botão do cadastro, por exemplo, aí só vai aparecer a tabelinha lá, né, a página, a tela do cadastro. Se eu clicar em Premium, só vai aparecer a tela do Premium. Ou então, a gente faz igual a gente fez aqui, né? Eu fiz a minha, aqui tá meio desconfigurado, mas o celular parece normal. Eu coloquei aqui o meu visualizador, aliás, visualizador não, a minha lista suspensa, coloco aqui, ó, cada item desse vai ser uma página, pode ser em texto, pode ser em imagem, certo? Pode ser na tabelinha lá com vários outros itens, e aí a gente vai mudando, né? Então eu coloquei 4 receitas, por exemplo. Então em uma tela eu já incorporei 4 telas, né? Ficou bem econômico aqui. Então eu tenho a tela inicial, que é entrar como visitante, fazer login e cadastro. Você pode colocar outras coisas. São 5 telas, né? A tela aqui das cidades, a tela do login, que daí você pode colocar tudo aqui, ó. Se eu colocar tudo visível, acho que fica meio que amontoado. Não, não fica amontoado porque tá como rolar. Não, fica assim, tá vendo? Fica tudo meio amontoado aqui. Por isso que eu deixo invisível. Depois, a de Paraibuna, a de São José. E daí dá para colocar outras cidades, inclusive dá para colocar cidades também, dá para usar a imaginação, e isso dá para fazer em qualquer outro projeto, não precisa ser só de receitas, não, né? Vou pedir o aplicativo de comida, aplicativo dos produtores de artesanato, por exemplo. Aí você pode clicar aqui, eu vou querer que tipo de artesanato, que tipo de. Qual o nome do artesão. E aí ele vai aparecendo isso aqui, dá para fazer isso aí, né? Ó, economizar telas. Sem contar também que login, a tela de login, por exemplo, né, de repente não precisa necessariamente ser colocada no projeto, é uma versão beta, né? Se alguém perguntar, mas não tem que ter login, não, tem que ter login, mas é uma versão beta ainda, a gente vai implementar isso depois, tá só mostrando as principais funcionalidades, certo? Eu acho que já ficou. Eu não sou. Cadê o tempo aqui? Eu não sou youtuber, eu não sei muito bem. Nossa, já deu 3 minutos. Eu vou pausar aqui então. Pausar não, eu vou dar um stop. E aí no outro a gente começa a construir do zero esse aplicativo aqui. Beleza?